Olá, colegas da odontologia. Estamos aqui em mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Temos falado de temas bastante relevantes, conversamos muito sobre assuntos que são muito ligados à odontologia. E agora, nesse episódio, nós vamos falar de um tema que é o multiprofissionalismo na área da saúde. Para isso, eu peço para que a Penélope apresente os nossos convidados da mesa de trabalho. Tudo bem, Penélope? Tudo Como bom, vai? Marcelo? Tudo tranquilo, bem. graças a Deus. Quem está com a gente hoje, episódio aqui. Hoje nós contamos com o Dr. Renato Neri, que é conselheiro do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Pará. E trouxemos hoje aqui também um profissional de altíssimo gabarito, que é o Dr. Flávio Tavares Freire da Silva. O Dr. Flávio ele é médico do esporte e radiologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, presidente da Sociedade Paraense de Medicina do Esporte e Exercício, também é diretor social da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e diretor médico da Federação Paraense de Futebol, FPF, e da Federação de Futsal do Pará e docente da graduação de medicina do CESUPA, Marcelo. E além disso, ele também é escritor. Ele tem agora um livro lançado recentemente, até tive o prazer de ir, O Médico e a Bola. Renato, vale a pena comprar esse livro. Mas vamos às considerações iniciais do Renato. Do Flávio, eu já agradeço a presença de todos vocês, Penélope, em nome do Conselho, Renato, Flávio, de ter conseguido esse tempinho na tua agenda para conversar um pouquinho conosco. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, amigo. Renato, suas considerações iniciais. Satisfação estar aqui, né, novamente, e com esse tema tão importante, né, essa especialidade aí que tem ganhado, tem uma importância muito relevante que muitas, até colegas da odontologia não sabem, né, da importância, da base que é a questão da odontologia no esporte. Hoje a gente vai poder, mais uma vez, através do OdontoCast, tá informando a toda a classe, né, essa área aí de atuação e também agradecendo, né, o doutor pela presença, por estar vindo aqui com a gente e estar nos concedendo nesse podcast. Pô, uma honra estar aqui. Sinceramente, para mim é um prazer imensurável poder falar sobre esse tema tão relevante na saúde. Agradecer ao presidente Marcelo, a Penélope, aqui o Renato, enfim. Estou em casa, obrigado pelo carinho, pelo convite, vou estar sempre à disposição. E eu acho muito legal, como eu sempre falo, né? Quando a gente vai para eventos médicos, a gente tem sempre aquele desafio, tudo tal. Mas quando a gente vai para eventos não médicos, que a gente não foi preparado, digamos assim, a vida acadêmica para isso, o desafio é maior. Então sempre tem aquele friozinho na barriga, legal. Mas aqui a gente está tão à vontade que não teve. Então isso é um ótimo sinal. Contem comigo sempre. Que bom. Falando basicamente dessa questão que a gente quer fazer o link, né, da odontologia do esporte, que é uma especialidade embriã ainda, não vou te dizer que é embriã, ela já nasceu. 2015, né? 2015, Marcelo. ela é de 2015, é uma especialidade nova, criada, uma das últimas criadas pelo Conselho, das 23 que nós temos, porque sentiu-se a necessidade de enxergar isso, de ter uma visão mais ampla da participação da odontologia no esporte de uma forma em geral. E quando nós falamos em esporte, Flávio, ela está ligada desde a escola, passando pela academia até os clubes. Né? Então, são 3 nichos que nós precisamos enxergar. Sempre foi muito mais preservada a imagem da medicina no esporte, mas hoje a gente sabe que a medicina está funcionando muito bem com outras profissões afins da área da saúde. Né? O que tu tens a dizer em relação a isso? Como médico. Para vocês terem uma ideia, a residência médica, a especialidade médica, medicina do esporte, ela só foi reconhecida em 2007. Então, ela é tão nova quanto a odontologia do esporte. Então, muitos médicos também não sabem. Então, eu sempre falo para meus alunos que esse é um campo, é um bebê que está engatinhando, tá? E teve um up muito grande nos últimos anos, principalmente assim, em setores... Muita gente pensa que a gente só trabalha com atleta de alta performance. Não. A gente trabalha muito com praticante de atividade física, que é totalmente diferente, né? Então, quando eu era garoto, eu lembro que quando a gente falava de um idoso, vinha na minha cabeça uma senhora de 50 anos de idade em casa vendo televisão, ali com o crochêzinho dela ali. Minha avó fazia. Hoje eu tenho um paciente que colocou um tênis a primeira vez na vida com 68 anos. Então, assim, hoje o idoso não quer mais estar em casa.
Hoje idoso quer estar na academia, quer estar na praça, quer estar nadando. Isso é muito bom, qualidade de vida. Eles se preocupam com isso. Então, a gente precisa acompanhar isso. E a interdisciplinaridade, hoje em dia, é mais do que nunca uma realidade. Quando eu comecei a trabalhar no futebol em 1999, eu lembro que era o médico e o massagista, ponto. Não tinha nenhum outro profissional. Eu acompanhei a introdução dos fisioterapeutas nesse mercado. E eu lembro que eu trabalhei com muito treinador, com muito médico que dizia que não queria, não precisa, entendeu? E aí eu brinco que é igual ao teu, não acredita até quando precisa, né? Então assim, quando precisa, quando eu tive o primeiro contato, digamos assim, com a odontologia do esporte, quando nem imaginava que um dia fosse virar especialidade, na produção de órtese facial. Então a gente tem muito trauma, né? E aí eu tive um caso na Copa João Avelange em 2000, de um atleta nosso que era uma peça fundamental no nosso time, que estava voando ali, em que ele teve um trauma, ele teve uma fratura complexa de face, e a gente não podia perdê-lo naquela situação. E a gente teve que correr atrás, assim, não sei até onde a gente pode dizer que foi sorte, mas foi numa capital do Sudeste, do Sul, acho que foi Criciúma, se eu não me engano, que ele teve o trauma. E a gente ficou com ele mais 2 dias lá, porque tinha um dentista na cidade que fazia esse trabalho mesmo, de forma artesanal. E é uma especialidade da prótese bucomaxilofacial, né? Hoje mas naquela época era artesanal. Sim. Né? Hoje você tem recurso de computador em 3D, tudo. Isso. E na época não tinha. Na época era puramente artesanal. E aí foi ele que salvou a gente. Né? Então a gente pôde colocar esse atleta para nos ajudar. Porque tem tudo isso, né, Flávio? A gente tem um momento de tratamento de um atleta durante a pré-temporada, a intertemporada, a pós-temporada, de eleição daquele tratamento para que não altere a situação contratual do atleta, né? Que ele possa estar ali apto a disputar as competições. A gente tem todo um planejamento a curto, médio e longo prazo ao longo da temporada. Então, existe essa situação da pré-temporada em que a gente tem que fazer uma análise, eu considero uma das mais difíceis, porque você tem um grupo totalmente heterogêneo, você tem jogador que veio da temporada passada, você tem jogador que está 2 anos sem jogar, você tem jogador que está 6 meses sem jogar, você tem garoto da base que subiu, então é um grupo totalmente heterogêneo que a gente tem ali 20, 30, 40 dias no máximo para poder colocar todo mundo ali de uma maneira mais homogênea possível para poder render durante a competição. E a coisa fica muito mais complexa quando tu tens, eu vou trazer para a região norte do Brasil, para o estado do Pará, quando tu tens numa temporada de 1 ano 3, 4 equipes de Remy Paysandu sendo formadas e que tu vais tendo que fazer atuação dessas questões de manter ou devolver a saúde a um atleta com esse grupo cada vez mais heterogêneo. É um grupo para um Campeonato Paraense, é um grupo para uma Copa do Brasil, é um grupo para o brasileiro, e isso tudo tem relação porque você perde performance se não fizer o tratamento adequado. Tem que ser muito bem calculado. Aí entra mais uma vez a interdisciplinaridade. Por quê? A gente não pode esquecer que as condições climáticas, né, as condições climáticas aqui da região nessa época do ano é diferente do resto do país. Exatamente. Então a gente tem muita chuva, muita, não é pouco não. E consequentemente os gramados estão inadequados, muito pesado, lama, etc. E aí, se a gente não dosar esse trabalho nessa fase, a gente, vou usar um termo aqui, o atleta vai estourar, ele vai lesionar e a gente pode perder o atleta por 2, 3 meses e vai fazer uma falta tremenda lá na frente. Então, tudo isso tem que ser planejado, tudo Flávio, isso tem que ser calculado. Antes de 2007, antes de ser regularizada, né, autorizada essa... Criada a especialidade. Isso, de medicina do esporte. Essa parte da parte médica no esporte era um atendimento mais emergencial durante aquelas partidas, as competições? Basicamente, Penélope, era emergencial e traumatológico. Sim. Só. E aí, com o advento dessa especialidade, hoje, cada equipe, no caso, né, vamos direcionar aí, é obrigatório a presença de um médico do esporte com essa especialidade? Como é que funciona? Excelente pergunta. Hoje, os clubes, até mesmo clubes de menor envergadura no cenário, eles já entendem a necessidade de ter um médico do esporte, profissionais específicos voltados para o esporte, além do ponto de vista, digamos assim, tratamento, né, junto às lesões, mas do ponto de vista preventivo. Sim. Isso é fundamental. Eu sou de uma época que eu lembro até hoje, quando eu cheguei, na primeira vez que me chamaram, eu estava no final da faculdade, no último ano, e eu entrei ali no Bainão ali. Quando eu olhei, assim, estava tendo treinamento, eu fiquei assim meio surpreso, porque eu ainda cheguei a ver
os goleiros treinando para cá, os outros de linha para lá, e eles estavam subindo e descendo a escada do Bainão. Ainda era escadaria com salsichão. Salsichão. Eu de tenho uma areia. foto do Zico no Eu ainda salsichão, eu fiz guardei, isso. vou mostrar nas minhas aulas. Por que eu guardei? Porque isso hoje é peça de museu. Hoje ninguém acredita que os jogadores subiam e desciam uma arquibancada que tinha um degrau com enorme, salsichão. né? Então hoje isso aí é bem-vindo à artrose, lesão eu meniscal, né? Deixa eu só orientar a Penélope aqui, que ela tá voando no salsichão, né? O salsichão que pegava da câmara de ar de um pneu de caminhão, enchia de areia, amarrava dos lados e aquilo era o teu peso. Tu botava daqui e subia e descia a escadaria. Você fazia agachamento com aquilo para ter mais impulsão. Acho que eu já vi alguma imagem então, com isso. era isso, para ter Hoje é surreal. Hoje a gente não acredita que isso um dia teve, isso né? aconteceu, né? E tanto é que é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu penso em ainda montar um trabalho com meus alunos sobre isso. Os ex-atletas profissionais da década de 80 e 90, hoje eles têm artrose. Raramente você tem um ex-atleta que não tem artrose, principalmente de joelho e tornozelo. Eles têm artrose porque naquela época a gente não tinha tanto cuidado preventivo. Naquela época era uma situação mais imediata, a gente queria que aquele atleta rendesse e não se preocupava muito com o futuro daquele ex-atleta. Hoje, isso a gente tem esse cuidado. Mas não era só com a questão de carga, e sim também com a questão dos tratamentos. Pegava uma cirurgia de joelho, não era artroscopia, era aberto. Cirurgia aberto. Acabou. Né? E isso ali detonava toda a articulação. Então toda equipe tem o seu médico do esporte, ou Deveria ter, né? Existe está tramitando uma lei, já tem um tempinho, em que clubes da Série A e B, eles vão ter que ter um médico do esporte, que tem a especialidade reconhecido com a RQ médico do esporte. Acredito que isso ainda vai demorar, porque ainda tem clubes da Série B que não tem médico. Isso é um desafio. Mas, por exemplo, nos eventos... C e D, então, nem se fala. Pois é, e aí entraria a odontologia do esporte. Sim. Né? Nos eventos que são os jogos, é obrigatória a presença de um médico, né? A FIFA obriga a presença de médico. Acho que todos os comitês aí, o COB, o COI, todos eles têm obrigatoriedade do médico no evento. É a única situação que não tem jogo. Assim, se não tiver um médico, não tem jogo, entendeu? Ponto, acabou. Não tem jogo. Policiamento. Policiamento. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, dentro desse universo, eu também já fiz cursos na FPF em São Paulo, já fui no departamento médico do Flamengo, do Corinthians, eu já estive lá e eu vi, né, tanto aqui também em Remo e Paysandu, e eu vi como era o funcionamento disso. Então, a odontologia, ela já estava começando a atuar junto ao departamento médico. Hoje, os grandes clubes já têm o departamento médico e odontológico atrelados. Médios clubes e pequenos clubes ainda não têm essa condição. Então, dentro desse universo, Flávio, não só com a medicina e com a odontologia, mas a enfermagem, a fisioterapia. Hoje você tem um tratamento de uma lesão com plasma, e o plasma, a odontologia que começou. Entendeste? Exatamente. Quer dizer, a gente começa para implante, aí já é utilizado na medicina. Lesões que eram para durar 30, 40 dias, em 15 dias, eu vi jogador estar jogando uma final de Campeonato Paraense com 15 dias de lesão muscular. Pô. A gente fala muito sobre isso. Essa é a diferença do médico de consultório que não está acostumado a lidar com esporte, do médico que trabalha com esporte. Quando você fala assim, uma lesão muscular sem plasma, vai recuperar? Vai. Se você não fizer nada, o músculo tem um poder de regeneração absurdo. Ok, com 3, 4 semanas aquele atleta está voltando. Com plasma, aquilo reduz pela metade, 15 dias. Exatamente. O que muda? 15 dias são 4 jogos. Sim. Ou 2 finais. Entendeu? Exatamente. Então quem trabalha com esporte sabe que o tempo é extremamente precioso. Por isso que eu te falei, da intertemporada e da pós-temporada, né? Vou falar uma coisa para vocês. Eu fico muito feliz em ver essa evolução, porque durante a minha carreira dentro da medicina esportiva, eu lembro que o que me chamava a atenção, os atletas que tinham foco dentário, eles tinham uma recuperação muito mais lenta do que aquele que não tinha. Essa era uma pergunta que eu ia fazer depois, mas já que tu entraste, a gente já vai conversar sobre ela. E eu tive algumas referências que me ajudavam naquela época. A principal delas, eu chamo de tio, que ele era muito amigo do meu pai, e um carinho gigante por ele. O nosso querido Antônio Inácio de Ataíde. Antônio Ataíde, que era Paysandu, era bicolor, um abraço tricolor, pra ele, onde ele estiver agora. Enfim. E o tio Ataíde, a gente discutia muito sobre isso, em que ele dizia que ele não sabia se era questão de tártaro, se era questão de focos dentários, mas que tinha relação direta, tinha. Que hoje está comprovado. A gente está comprovado, está comprovado. Sim. E para vocês terem ideia, quando a gente faz uma análise inicial dos atletas,
Eu não tenho como falar exatidão para vocês, porque muda de grupo para grupo. Mas eu posso garantir que quando a gente recebe os atletas no começo da temporada, quando faz a avaliação bucal, pelo menos 70% desses atletas têm um foco dentário. Tem alguma coisa. Porque normalmente eles vêm de famílias menos abastadas e acabam tendo problemas odontológicos. Eu vou te citar um exemplo. Eu fui atleta de base do Remo e tenho contato com muitos profissionais que nós fazíamos muitos jogos, muitos treinamentos. E um desses atletas profissionais de renome aqui, foi para fora do Pará e tudo, é meu paciente até hoje, né? Eu não vou citar nome, lógico, mas ele é meu paciente até hoje e ele passou quase que 8 meses, quando era ativo como jogador disputando Série A, e ele tinha uma lesão muscular que ele não curava. 8 meses curando no Nordeste, né? E não curava. Ele me procurou, eu fiz um tratamento endodôntico de canal nele, e a partir desse tratamento de canal, ele ficou curado da lesão muscular dele. São situações assim que não tem que discutir. Se você não for na fonte do problema, não tem como render, não tem como manter um platô ali de performance, não tem como. E é interessante que a gente está falando de esporte com as profissões de saúde, que hoje, por exemplo, você vê... Vamos sair do futebol um pouquinho, gente. Vamos trazer para a corrida de rua. Que hoje a corrida de rua é uma coisa que está muito evidente, todo mundo está praticando, né? Isso. Vocês têm ideia de quantas pessoas caem na rua e tem um traumatismo dentário, um traumatismo facial? É muita gente. É muita gente, Flávio. Assim como torce no tornozelo, também o trauma facial na corrida de rua, no ciclismo. Ciclismo, muito. Entendeu? No skate. Então, a odontologia, a medicina no esporte, com todas as outras profissões da saúde, elas precisam estar conversando entre si para poder chegar a um tratamento mais otimizado. Evoluir mais esses recursos para ser obrigatório também, Perfeito. né? Ferramentas, protocolos, né? Para o ciclista, para o corredor, não só aqueles equipamentos de segurança para o corpo, mas também para a face, para a boca, que também são áreas que são expostas e também são traumatizadas. Essa questão aí do trauma, né? É algo assim que até quando quanto ex-profissional, a gente sempre se preocupa muito, né? No futebol. E no futebol, hoje, os dados dizem que só perde pro basquete em termos de trauma de face, de face, é isso mesmo. Só perde pro basquete em termos de esporte. E assim, eu acredito assim, que essa parte tanto a questão da prevenção, né, hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que os atletas, para poder ter uma reposição, tomam muito isotônico. Sim. E é um pH ácido, né? E isso aí favorece, se não tiver higienização, a questão vem na erosão também. Erosão, cárie, essas coisas. Mas a pergunta que eu queria fazer para você, doutor, é a respeito assim do mercado hoje, para nossos profissionais, nossos colegas que estão nos vendo, né? Como é que está o mercado em relação, né, a isso? Qual a perspectiva em relação ao mercado de trabalho para o cirurgião dentista? E eu vou mais longe para juntar essa pergunta do Renato, Flávio. Como está a aceitação dos médicos em relação a essa união das profissões? Olha, a pergunta é extremamente pertinente, inclusive até dentro da medicina eu recebo assim, muitos alunos. Professor, e aí, o que o senhor acha? Eu falei, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu falo assim, logo de cara. Eu nunca quis fazer a mesma coisa que todo mundo. Nunca. Poderia ter feito ortopedia, poderia ter feito anestesia. E eu optei em fazer radiologia primeiro, minha primeira formação médica e radiológica, porque comecei a trabalhar com ressonância lá no Clube do Remo, foi na época, era o começo da ressonância, todo mundo se empolgou, e eu me apaixonei pela radiologia, e o meu foco maior hoje é a área musculoesquelética. Então, mas em relação ao mercado, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não conheço um médico do esporte que tenha se dedicado, que hoje está no mercado, tenha se arrependido. Então é uma área nova, tudo que é novo demora para ser consolidado. Sim. Mas eu posso garantir a vocês que diante da preocupação das pessoas em relação ao estilo de vida, hoje é uma área extremamente evidente. E está tendo uma evidência maior ainda no mundo pós-Covid. Né? Isso é um fator que tem que ser levado em consideração. Sim. E a gente sabe da importância da saúde bucal em relação a isso. Então, se vier me perguntar se deve investir, deve correr atrás, quem tem afinidade pelo assunto, nem pensa duas vezes. Nem pensa duas vezes. Hoje a gente está vivendo um nível de, assim, os atletas, os praticantes de atividade física, não estou nem falando de atleta de alta performance, um cuidado, um zelo pessoal, que isso vale muito a pena. Essa é uma situação que eu quero também colocar.
a autoestima do indivíduo, até mesmo com um sorriso, ela vai melhorar o nível de Muito. performance. Com certeza. Isso aí é fundamental, que aí entra a saúde mental, a autoestima, entendeu? Isso vale muito a pena. É inquestionável, né? Essa participação, essa presença do cirurgião dentista na equipe, né? Por uma questão preventiva e de trauma, de traumatismos, né? O que a gente observa na conversa é que tem surgido uma subespecialidade, digamos assim. A nutricionista, hoje em dia, voltado para o esporte, ela tem um olhar diferente. Né? O profissional do esporte, ele é mais direcionado. Na realidade, tem que ter, porque o esporte ele vai te dar um caminho diferente da tua vida normal. Entendeu? Ele tem que ter essa visão, e como tu estás falando, é a medicina do esporte, é a odontologia do esporte, é a nutrição do esporte, é a fisiologia do esporte. Então é uma área, como o doutor está falando, que ela está se expandindo cada vez mais. Eu vou contar para vocês 2 fatos que me chamaram a atenção na minha carreira. Eu lembro quando a gente tentou levar lá para o Remo a primeira vez o podólogo. Podólogo. Sim. Gente, Unhas encravadas eram um brinde, eu tive. eu só faltei apanhar de cinto lá na época. Sabe assim, tá maluco, Porque rapaz, falar tal. de podólogo para o homem, Já né, pensou? ainda é um tabu, Ainda é um tabu, né? Ainda hoje. Agora, como eu dizia para eles, perde um atleta na véspera de uma final por causa do mono encravado. Perde um atleta na véspera do jogo importante por causa de um calo. Aí vocês vêm conversar comigo. E isso Entendeu? imobiliza mesmo, não E tem aí, como. em 96, o Corinthians perdeu uma final pro Palmeiras e o principal atleta do Corinthians era o Viola, centroavante de seleção, tudo. Sim. E o Viola não jogou por causa do mono encravada. E aquilo veio à tona, porque tinha os casos, mas ninguém revelava para não ter pressão da imprensa, da torcida e tal. E aí revelaram. Dali, abriu as portas pro podólogo. Sim. Hoje, gente, Deus o livre, né? quem trabalha com unha cravada sabe o quanto incomoda. Tira a concentração. Eu tinha um problema sério com isso. Hoje eu vou no podólogo periodicamente, todo mês. Igual a dor de dente. Exatamente. Quem vai jogar com dor de dente? Exatamente. E só valorizava essa situação do dentista quando doía. Quando não doía, Exato. Não, né? e tem outras coisas que eu vou falar que talvez vocês dois não sabem, mas o Flávio sabe. Um paciente, um atleta que ele está com um problema odontológico na véspera de um jogo e ele precisa ser assistido pelo profissional, se ele for submetido a uma anestesia odontológica, ele precisa Eu notificar. ia falar isso. Precisa notificar a CBF, por exemplo, o órgão responsável pelo evento, pelo jogo, senão ele pode entrar no doping. Eu ia falar sobre essa importância do dentista no doping hoje. Entendeu? Isso é. Muita gente não sabe. O Marcelinho Carioca foi até um caso público. Ele fez uma anestesia para uma final, estava com problema dentário, e quando ele foi nesse jogo, que na hora que viram que tinha que notificar, olha só, isso foi em 99, 2000, e notificaram na hora, senão ele ia entrar no doping. Entrava no doping. Então, o papel do dentista hoje é fundamental nessa Olha situação só, do doping também. já pensaste? Tu vais atender um paciente... Isso, xilocaína tópica, por exemplo. Pô. Não estou falando nem bloqueio. Xilocaína tópica pode cair no doping. Olha lá. Então, é importantíssimo Olha o papel a do importância dentista. da odontologia no esporte. Entendeu? Então, assim, um profissional que seja, né, direcionado para essa área é Ele de sabe disso. suma importância. Eu né? acho importante, Marcelo, uma coisa que o doutor já falou algumas vezes aqui, eu notei, que essa questão das especialidades no esporte não é só para alto rendimento, né? Hoje em dia tem muito campeonato amador que as pessoas se dedicam, Sim. que as pessoas querem ganhar, que é filmado, Claro. é transmitido. Ó. E apesar de ser amador, precisa desses cuidados também. Vou falar uma coisa para vocês. Nesse ano de 2022 e agora 2023, o que me chama a atenção numa estatística no consultório é o número de crianças competindo. Crianças de 10, 12, 13, 14 anos, principalmente natação, futsal e atletismo. É incrível como cresce. E agora o beach tennis. Mas é incrível. Natação, vocês não têm ideia. Semanalmente eu atendo 15, 20 garotos. Eu fico muito feliz por ajudar na formação deles como atleta, até mesmo pessoal, converso muito com eles em relação a isso. Mas assim, o nível de disputa deles com 10, 12 anos é uma coisa que me impressiona. Inclusive, hoje com a internet é muito fácil. Alguns eu tenho que conversar e orientar. Que chegam comigo e falam assim, tio, vem aqui, o que o senhor acha do GHzinho? Eu digo, não. Era isso que eu ia até Tio, perguntar, eu falei, né? senta aqui, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Aí a gente Às explica. vezes querem um meio mais rápido, Exato. né? Olha, Flávio, Entendeu? existem Então é uma coisa que a gente tem que outras orientar. coisas. Por exemplo, Está cada vez mais cedo. nós fazemos parte de um clube social aqui, o Renato também faz parte, eu.
Onde me assusta também essa questão, porque eu já vi jovens de 15 anos nas categorias de base, eu chegar lá e, como treinador daquele time ali, né, de forma amadora, eu quero dizer, tio, eu já tô bem, eu tô ótimo para jogar porque eu já tomei um Rivotril hoje. E aí, Flávio, o Rivotril aí com 15, 16 anos de idade, ele também vai ter uma importância fundamental na medicina, na odontologia, de como esse efeito rebote que ele terá, né, num tempo futuro, para trazer problemas para todos nós. Era uma outra especialidade, uma outra vertente que eu ia tocar aqui no assunto que hoje está crescendo muito no nosso meio, tanto profissional como amador, que é a psicologia. A psicologia hoje a gente não pode abrir mão. Sim, né? sim, com certeza. A saúde mental hoje é um fator de suma importância. Então hoje a gente vê muitas situações, por exemplo, muitos atletas amadores ou profissionais que atuam de forma agressiva durante o jogo, a gente não entende o motivo, e aí você vai atrás, ele critica, até julga, né? E aí depois você vai atrás, ele está cheio de problema em casa, entendeu? Cheio de problema em casa, não dorme, não tem o que comer. Então assim, para vocês terem ideia, tem trabalhos que falam que o sono, uma noite mal dormida, você chega a perder de 20% a 30% do teu rendimento no dia seguinte. Sim. Então como é que você vai exigir performance de um cara que não dorme? Como é que você vai exigir foco se ele está preocupado na casa dele com os problemas familiares? Uma coisa que a gente estava conversando ontem sobre até psicologia, que o excesso de alguma coisa é a falta de outra coisa. Então, é alguma coisa que tem que ser acompanhada mesmo, é um outro profissional que tem que ser atribuído, né? E deveria ser obrigatório também a presença deles. Mas a gente vive num mundo louco hoje em dia, né? Que até a medicina do esporte está expondo até mais isso. A gente vê isso direto. Vocês não têm ideia. Garoto que... Por exemplo, eu depois acabei até me condenando, que eu acabei me colocando nesse rol também, não faço minha culpa. Mas, por exemplo, os pais saem de manhã, voltam de noite. Quando sai o garoto está dormindo, quando volta o garoto já está dormindo. E aí o garoto não acompanha o pai e a mãe, o garoto não tem a educação do dia a dia muitas das vezes. E eu nesse ritmo louco, muitas das vezes eu me enquadrei nisso. Sim. Então é uma coisa que eu, por exemplo, em certas situações eu ficava pensando, pô, não acompanhei meu filho na festinha de colégio, minha filha e tal. O que pra gente, de repente, passa a batida, a gente não valoriza, pra gente tem uma marca muito grande. Verdade. E tem muitos garotos que jogam, tem muitos garotos que treinam e não vê o pai há meses. Não vê o pai há semanas. Às vezes vem do interior pra cá, não tem contato com a família lá. E ninguém pensa nisso. Ninguém pensa e a nisso. influência no esporte tem que ter os 4 fatores, né? O técnico, o tático, o emocional e o físico. Se não tiver esse equilíbrio... É difícil. E a gente também, né, doutor, uma das coisas que eu converso muito em alguns lugares que a gente vai é sobre a geração hoje, que é aquela geração fast food, ansiosa, que aperta um botão e já quer, rola para baixo e já tem, né? E a gente sabe que por várias coisas na vida, quando acredito as coisas mais importantes são processos, né? E que quando a gente pula processo, vai ter uma consequência lá na frente. E essa visão, assim, dessas especialidades de forma preventiva, na formação do atleta, tanto amador quanto profissional. Eu, por exemplo, agora levei meu filho de 6 anos e estava num campeonato da escolinha dele, né, de society lá. E ele extremamente ansioso. Era 5 horas o jogo, ele 1 hora da tarde. Pai, já tá na hora. Aí deu 2, pai, já tá na hora. E eu ali tentando ajeitar ali para ele ficar menos. Né? Interessante. Ontem eu atendi um garoto, 12 anos. Garoto sensacional. E veio com os pais, a gente conversando. Inclusive no salão de Belém, velho, de Macapá, pra gente conversar um pouquinho. E a mãe contando que ele se destacava nos treinos, mas quando chegava no dia do jogo principal, quando você está falando aí, ele não dormia, ficava ansioso. E tinha um detalhe, ele na hora do jogo, ele não se concentrava. O rendimento ia lá para baixo, ele era visto como uma decepção, porque ele treinava durante a semana, chegava no jogo, não conseguia render. Nos treinos e o gatinho nos jogos. E aí ele disse para a mãe dele, mãe, eu não consigo entender o que o professor pede, eu tenho, o barulho na minha cabeça aumenta. E aí a mãe foi atrás, o garoto tem um grau de autismo. Tem TTH. Quando não está sob pressão, o rendimento é um. Quando está sob pressão, o rendimento é outro, totalmente diferente. E aí o garoto começou a fazer um trabalho direcionado. Né? Hoje ele está fazendo até uso do CBD, que é uma outra fonte hoje em dia de tratamento, que são os derivados canábicos, né? Com muita evidência. E o garoto é outro menino. Ele disse para a mãe dele que foi o melhor dia da vida dele quando ele conseguiu jogar o tempo inteiro, entendendo o que o professor falava e que não tinha mais o barulho na cabeça. E nada mais era do que a pressão. A pressão psicológica. Então, a gente não deve jamais ignorar o que está ali.
Sim, Então, sim, as sim. queixas, seja as queixas subjetivas ou até mesmo que a gente está observando, que muitas vezes eles não sabem referir o que tem. São Isso universos tem que ser diferentes. estudado. Mas isso tem assim, que o ser mundo está pesquisado. diferente, né, Tá diferente. que da nossa época. Na nossa época era aquela, de escola era aquela educação física, né? Hoje em dia são as modalidades. E eu vejo, não sei se me corrija se eu estiver equivocada, que a pressão sobre as crianças está muito grande também para que elas tenham um desempenho desde muito cedo, muito bom. Então, Ótima tua pergunta. até que ponto isso não está impactando aos nossos jovens essa questão da ansiedade, dessa alta competitividade? Isso vai gerar consequências para um adulto. Ótima essa tua de que pergunta, forma, né? porque aí é que entra a questão que eu falei no início. Não tem que ser só nos clubes que tem que haver. A gente tem que vir com isso desde a escola. Isso. A gente tem que ter Em casa. médicos, dentistas, Isso. nutricionistas trabalhando desde a escola, porque em casa muitas vezes ele não tem também. Olha, Entendeu? tem uma situação que me chama a atenção do ponto de vista preventivo relacionado aos dentistas. Por exemplo, tem muito garoto em que tem um sono alterado, colocam a culpa em amígdala adenoide, por exemplo, e muitas vezes não é. Muitas vezes é má formação, né? E A respiração bucal, bucal, né? por né? conta de... Isso influencia diretamente na Total. performance do Não, garoto. longe, Sim. Ronaldinho Gaúcho Entendeu? aí. É um exemplo. Entendeu? Mas Né? isso aí é comprovado cientificamente que a síndrome do respirador bucal leva a um déficit, Perfeito. até da A questão própria escolar. apneia do sono ali que não te Exatamente. deixa dormir direito também, entendeu? Outra coisa que me chama a atenção no meu cotidiano, e tem muita coisa publicada sobre isso, ATM. Eu Sim, tenho sim. muito Sim. corredor, ciclista que se queixa de tontura, acha que é labirintite, é tratado como labirintite, E é e quando você disfunção vai de ATM. avaliar, ATM. É disfunção de ATM. Entendeu? Um atleta, né, voltando assim, um atleta respirador bucal não vai ter o mesmo desempenho Lógico. que aquele que não tem, Lógico. né, uma condição. Por exemplo, o protetor bucal hoje, que Protetor muitos bucal. usam, eu uso protetor bucal de vez em quando também, deveria até usar mais, mas o Fábio, goleiro do Fluminense, é Sim. um que usa muito, e entre outros atletas. No basquete é comum, né? Como basquete é comum, porque um caso de avulsão, Flávio, olha essa aqui foi interessantíssima. Eu tinha acabado de parar de jogar, né? Eu saí do Remo, me formei, e o meu irmão foi júnior do Paysandu. Aí aqui no Souza, no estádio do Souza, Paysandu e Tuna, eu tô na arquibancada com o papai vendo o jogo, de repente meu irmão foi beber água, teve uma cabeçada de um zagueiro no atacante da Tuna, o zagueiro do Paysandu cabeceou no atacante da Tuna. Meu irmão foi beber água, ele foi beber água, bebeu o dente do zagueiro do Paysandu, ele tinha colocado dentro da vasilha de água, que a cabeçada ele avulsionou o dente, deixou dentro do vasilhame de água. E olha só que loucura, porque ele não tinha orientação nenhuma. Ainda botou. De lá eu saí do jogo e fui para o consultório fazer o reimplante nele. Olha só. O Paysandu nem Tuna tinha um dentista para aquela situação de jogo ali. Não tinha nem médico, quanto mais o dentista. A situação de avulsão de dente eu tenho um trauma, né? Porque caiu na minha prova prática de título em 2019, eu errei. Então a gente só esquece. A gente mais não tu vai esquece. errar. Marcou. Então a gente só esquece das questões que a gente acerta. Que a gente não esquece mais. Eu não verdade. esqueço. Mas se vocês fizerem um levantamento com os profissionais envolvidos, por exemplo, no futebol, eu vou falar uma coisa para vocês. Poucos vão saber ter a conduta correta diante de uma Sim, avulsão. E sim. que não é raro acontecer. Não é raro acontecer. E o que vão fazer ali? Vão colocar num papel higiênico, vão levar, vão esperar a consulta depois? Não sabe, não tem o que fazer. Ou vou tentar colocar na mar. É uma situação difícil, entendeu? E que Sim. tem que estar preparado. Eu tive que, digamos assim, me aprofundar um pouquinho mais no assunto, porque eu fui fazer meu credenciamento para ser médico do UFC, né? Então, O tempo todo é avulsão. o tempo todo, inclusive Intrusão. não tem jeito. Aí eu tive que estudar um pouco mais sobre o assunto. Mas a maioria dos médicos que trabalham nesse meio não tem essa instrução, entendeu? Isso cai em prova. Isso aí, prova de título, isso aí é uma parte da prova. Sim. A gente tem Por que estudar. exemplo, eu tive uma Emergências situação médicas e é do bom, esporte. e o podcast é bom por isso, porque a gente consegue trocar essa ideia. Olha essa. Estou jogando nos novos, no clube que nós somos associados, sábado à tarde. E um dos melhores jogadores do nosso time, de repente, vai saltar de cabeça e bate com a cabeça no outro e ele cai. Como se tivesse ali uma concussão, como se tivesse desmaiado. Eu tô ali, fui lá, veio tudo. E de repente, Flávio, vou até fazer o gesto para a câmera. Ele fez assim. Já. Aí eu digo,
Putz, grila, calma, pá, vamos ver, vamos correr lá no Ambulatório. no ambulatório. Peguei uma luva e aí andando no ambulatório. O que tá acontecendo com esse cara? Ele tá tendo um AVC? Né? Primeira coisa que eu pensei logo. Pra tu veres a importância do profissional. Aí eu botei uma luva rápido, lavei a mão, botei a luva, fiz o procedimento, aí eu abre a boca, ele não abria. E ele não conseguia mexer a língua. Aí, tipo, vou ver agora. Calma, abri a boca dele. Quando eu abri, eu olhei, a língua tinha prendido no bracket do aparelho. Caraca. Cara, Situação. simplesmente peguei firme, soltei a língua dele, fiz o movimento, soltei a língua dele, ele... Pô, beleza, volta pro jogo. O problema é o emocional dele até chegar lá, né? Que tá ali, né? Entendeu? Não é Mas fácil, resolveu, voltou pro jogo, jogou bem, fez gol. Mas o que eu tô te dizendo é que se eu não tivesse lá, provavelmente ele não voltaria pro jogo e não faria gol, iria ser hospitalizado. O primeiro pensamento entendeu? é que a língua não vai mais sair dali. Ali Tá fica- entendendo? Olha só, eu passei por isso, profissional já com 25, 30 anos de formado, cara. Não, isso aí eu acho que tem que fazer parte dos protocolos de assistência Exatamente, imediata. Tanto é que na entendeu? medicina esportiva está classificado como emergência médica no esporte. Exatamente. Tem um capítulo só isso. E cai em prova, como caiu. Exatamente. Entendeu? Entendeu? Então, essas coisas são que acontecem no dia a dia do esportista, Sim. né? Que não precisa necessariamente ser do futebolista. Cara, então assim, dentro disso, Penélope, eu acho que tu já estás aprendendo um pouquinho mais Com hoje, né? certeza, Esse com podcast aqui está certeza. sendo bem elucidativo para ti. Renato, tem alguma coisa ainda para tu perguntar para o Flávio? Não, é assim, é muito importante a gente ter essa visão mais abrangente, né? Abrangente no sentido de esse novo hall, né? E também específica dessa parte do esporte, não só profissional, de alto rendimento, né? Mas também amador, porque hoje em dia tudo a gente transmite, né? Tudo é transmitido, mesmo que seja amador. E eu acredito que muitos atletas, às vezes, eles deixam de fazer uma atividade física, de praticar. Às vezes é um detalhe médico ali que, se tiver a orientação correta, ele volta a ter uma vida mais saudável, volta a ter atividade física, que a gente sabe que é tão importante na prevenção de doenças sistêmicas, né? Isso aí não tenha dúvida. Você tocou num assunto importantíssimo. Hoje, como eu falei a vocês, a gente não pode ignorar o mundo. Graças a Deus a gente pode usar esse termo hoje com mais tranquilidade, pós-Covid, né? Mas a gente sabe que tem uma relação direta dos focos dentários, das bactérias que proliferam na cavidade oral, com a endocardite. Sim. Então, isso, para a gente que trabalha no esporte, a gente tem que estar o tempo todo antenado. Eu já tive 2 situações envolvendo jovens, garotos de 14 anos, um que jogava até com meu filho, hoje está com 16, mas na época ele estava com 14, em que antes da pandemia ele veio comigo, os exames cardiológicos tudo ok e tal, ok, legal, deu apto para ele. Depois que teve a segunda onda da pandemia, ele teoricamente não teve Covid, deve ter tido porque foi no isolamento, ficou em casa e tal, só que é assintomático. Quando ele foi fazer os exames, ele passou no teste no Internacional de Porto Alegre, teve uma peneira que ele passou. Quando pediram os exames para ele fazer lá, atualizados, tudo, ele teve uma alteração no ritmo cardíaco, foi fazer o teste ergométrico, continuou, foi fazer a cintilografia cardíaca, mostrou ainda essa alteração, e a gente acredita que tenha sido pós-Covid. E, infelizmente, ele parou de treinar. Ele está em observação por 1 ano até ser avaliado Para teres novamente. uma ideia de que nós não sabemos... Então, nós toma não cuidado. sabemos nada de Covid ainda, entendeu? No sentido de que ainda tem muitas surpresas para Sim. acontecerem, porque precisa de uma longevidade Sim. para analisar essa Testemunho do casuística. tempo, Né? exato. E eu perdi implantes. Eu tinha implantes em pacientes com mais de 5 anos, normais, intactos, e na primeira onda de Covid, após a primeira onda de Covid, a paciente chegou com implante com mobilidade e foi perdido o implante. Então, assim, a gente vai aprender com o tempo, não Entendeu? tem jeito. Exatamente. Isso é A uma coisa que a gente tem que ter mensagem que fica, humildade para aceitar isso aí, assimilar, que ainda temos muito a desenvolver em Com relação ao certeza. pós-Covid. E entre tantas divergências de raciocínio, até mesmo político na história toda aí, que a gente não vai entrar no Sim, mérito a da gente não vai entrar questão, no mérito. o que acontece? Uma coisa é unânime, rastrear, investigar. Isso aí é fundamental e cabe nós, na área da saúde, fazer esse rastreamento. Sim, sim. A Isso é gente tem fundamental. observado isso aí na mídia, aí, várias notas, né, de saúde, quanto tanto a questão do vacinados, né, da Sim. vacina, do pós-vacina também. Eu acredito que o mais importante para todos que são atletas, a gente até vê um caso lá no clube de um amigo nosso que joga no campinho lá de trás também, que nesse período aí ele teve uma parada, né, um AVC e tudo, e
A gente sabe, assim, pelas notas que esses casos têm aumentado, eu acredito que o caminho é esse, é rastrear, estar com os exames em dia, né? É uma dica importante para os atletas aí, principalmente amadores que não têm esse acompanhamento profissional, né? Tá sempre... A gente está implantando um projeto lá na Federação Paraense de Futebol, graças a Deus a gente está tendo apoio, inclusive, de empresas privadas, para nos ajudar, em que a gente vai implantar um ambulatório lá dentro da federação, para dar esse suporte aos atletas de categoria de base, futebol feminino, né, as outras categorias, porque a gente já tem até a 3ª divisão hoje, né? Sim. Então, lá na federação, a gente conversa muito sobre isso. Não é só você colocar uma ambulância com o médico ali, mas você ter uma retaguarda, né? Então, a gente está trabalhando para implantar isso, para poder fazer esse... Assim, pra vocês terem ideia, a gente sabe que é uma questão de políticas públicas, mas também é questão de boa vontade. O que diz o consenso hoje da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e da Cardiologia do Esporte? O consenso foi feito em conjunto. Na Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sim. O consenso diz o seguinte: uma boa anamnese e um eletrocardiograma em pacientes até 35 anos de idade que não tem história prévia de lesão cardiológica, não tem casos na família, tem validade. Um eletro, gente. Um eletro. Acima de 35 anos, aí você passa por teste ergométrico. Mas se você fizer um eletro e uma boa anamnese, você já está conseguindo ali, ajudando ali, não sei, um percentual de 75%, 80%, já é muita coisa. Já é muita coisa. Sim. Entendeu? O que não pode mais é continuar assim, o time do interior da cidade tal. Aí tem um médico na cidade, o médico é torcedor, nem olha os atletas, assina um contrato. Não pode. Para quem não sabe, o contrato de um atleta profissional, o médico é obrigado a assinar. Ele tem uma responsabilidade legal absurda ali. Mas entendeu? Isso só no futebol profissional. Aí tu tens ligas amadoras, tu tens futsal, tu tens basquete, tu tens os outros esportes amadores. O problema é que a gente não sabe até onde vai a responsabilidade legal de você autorizar um atleta, mesmo que seja amador, jogar ali. Entendeu? Mas tem todo o desdobramento ali. Mas ele representa um clube. Sim, exatamente. Que aí já entram outras medidas legais envolvidas. Precisa pensar nisso também. Isso daí é muito importante. Assim, Flávio, eu até te diria, e era uma pergunta que eu queria te fazer, com todo esse conhecimento hoje desenvolvido, eu quando estive presidente do Congresso Internacional de Odonto da Amazônia, eu provoquei uma palestra com o Ricardo Ribeiro, né? Um abraço ao Ricardo também, com o Escota, e trouxe um professor de São Paulo da área da odontologia do esporte, que era o Alexandre Barberini, não sei se já ouviu falar, um cara muito bom. Inclusive ele faz vários tipos de exames com ultrassons, com equipamentos, com outras situações que ele vai buscar uma investigação muito mais a fundo de problemas odontológicos que interfiram na saúde do corpo, né? Então, fizemos uma mesa redonda, passamos uma manhã discutindo sobre essa questão que a gente está discutindo agora. Ou seja, 4 anos depois eu voltei a discutir isso com dentistas e médicos. Uhum. Mas, na tua opinião específica, onde é que está mais voltado ao rendimento de alto nível, de alta performance de um atleta, não só do futebol? Se é no bom planejamento das temporadas, né, da pré, da inter e da pós-temporada, ou como é que eu posso te dizer, na questão de lesões que são tratadas com a tecnologia atual, com os tratamentos atuais. Hoje eu vou te falar, eu vou ficar meio em cima do muro em relação a essa resposta, porque para mim é um conjunto, né? Você tem que elaborar esse planejamento a curto prazo, médio prazo. Hoje, por exemplo, as temporadas divididas em, vamos lá, o estadual, que gira em torno de 75, 90 dias, e o nacional. Já no nacional, a gente tem um problema sério, que é a parte, digamos assim, geográfica da história. Remy e Paysandu hoje passam mais tempo no voo e no aeroporto do que treinando e descansando. Entendeu? Então, isso é um fator que tem que ser levado em consideração. E aí, por incrível que pareça, é melhor jogar nesse aspecto a Série C do que a B. Porque a C tem um jogo por semana, a B tem 2. Dá para fazer um planejamento mais tranquilo. Entendeu? Dá para a gente poder enxugar mais isso aí. Ao mesmo tempo, a gente tem que, hoje, lançar mão do que a gente tem de mais eficiente. Então, por exemplo, o que evoluiu muito a nível de diagnóstico e tratamento dentro da medicina esportiva? Vamos lá. Diagnóstico. A gente tem, graças a Deus, avanço de equipamentos como ultrassonografia e ressonância nuclear magnética. Está muito mais acessível do que quando eu comecei. Na época, quando eu comecei aqui em Belém, tinham 2 ressonâncias. Hoje, tem várias, né?
Os clubes têm parcerias com hospitais, a federação tem, a gente encaminha, faz o exame e acabou a história. Ultrassonografia, era um aparelho que ocupava uma parede praticamente. Hoje meu aparelho está aqui no carro, é um aparelho portátil, eu faço o exame no clube. Faço exame no clube, é Wi-Fi, então não tem problema nenhum. Então isso ajuda muito. Sim. O pessoal diz assim, mas tecnologia muda alguma coisa? A tá tecnologia, ajudando. o pessoal fala assim, ajuda, isso aí muda alguma coisa? Muda. A gente dá o diagnóstico já de atleta pós-jogo, acabou o jogo, estava lá no estádio, a gente fez o diagnóstico, lesão grau 1, começou o protocolo ali. Quando a gente ia ter o diagnóstico só no dia seguinte, na maioria das vezes. Você ia perder 12, 24 horas. Então muda muita coisa. E na outra ponta é em relação à evolução terapêutica, tratamento. Hoje você tem técnicas cirúrgicas cada vez menos invasivas. Isso recupera muito mais rápido. Isso é muito a robótica entrando muito, na área da saúde. Muito. Você tem um avanço, por exemplo, hoje, a nível de drogas, por exemplo, ácido hialurônico. Antigamente você tinha um ácido hialurônico para poder usar no joelho e no quadril. Hoje você tem vários pesos atômicos diferentes que você pode usar o uma vez por ano, ao invés de uma infiltração. Quando começou, era uma por mês, pior. por 6 meses. Hoje você usa uma a cada semestre, uma a cada ano. Então isso ajuda muito, entendeu? Mas de nada adianta isso se você não souber usar. Então, se você não tiver um protocolo, assim, com a interdisciplinaridade ali... Na minha época era assim, não tenho por que mentir, mas era o médico aqui e as outras aqui embaixo. Exatamente. Hoje, se você não tiver aqui, todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder. Esse é o desfecho do nosso programa hoje, que para tu teres uma ideia, nós já estamos há 55 minutos aqui. Quanta honra. Para tu veres como o papo tá fluindo aqui, de tantas informações, mas a direção aqui no meu ponto também tá pedindo para acabar, entendeu? Que o tempo já foi. Então, eu vou pedir para que o Renato e a Penélope façam as considerações finais, depois passa para ti. Maravilha. Com duas situações. Eu gostaria de também solicitar que tu falasses um pouquinho do que representa esse momento que a gente está junto, né? Olhe para aquela câmera aqui, depois fazer um convite para que assistam o Odontocast e depois eu encerro o programa, tá bom? Renato, suas considerações finais, por favor. Agradecer o convite, né? Nosso presidente Folha, Penélope também, está aqui novamente no Odontocast e sendo abastecido aí de muitas informações relevantes, né? A gente que ainda continua atleta amador, depois de vindo profissional, né? Tem muitos amigos e que a gente pode compartilhar essas informações, né? Sim. E eu tenho certeza que vai ser muito importante a todos que estão nos assistindo e também aproveitar, fazer o convite para seguir, né? Aí se inscrever no canal do CRO Pará, seguir também o Instagram, que sempre a gente vai estar publicando os recortes mais legais aqui do Odontocast e parabenizar ao nosso amigo aqui, o doutor, que veio pela disponibilidade de trazer tanta informação rica no nosso Odontocast. Legal, obrigado, Renato. Flávio, foi uma grande satisfação e também veio a fornecer mais informações. Aprendi muita coisa aqui com vocês. Essa área do esporte é uma área realmente que hoje em dia está também muito feminina. E a gente tem que acompanhar a evolução também, não só a questão do esporte profissional, mas o esporte do dia a dia também, né? Como você falou, a prevenção é tudo. Pra gente, hoje em dia todo mundo quer crescer, quer viver mais, só que a gente tem que viver com qualidade. Viver mais e viver melhor. E viver melhor, exatamente. Então, que se façam mais investimentos cada vez maiores e melhores em relação a isso, para que a longevidade cada vez aumente mais da melhor forma possível. E virando para a parte odontológica, né, uma especialidade que tem que ser valorizada. Tomara que os clubes realmente invistam nisso, agreguem, né, nas suas equipes o cirurgião dentista, que como a gente, né, pôde perceber a importância, além do psicólogo, além do nutricionista, do fisioterapeuta, enfim, de uma equipe multidisciplinar que tenha uma visão holística daquele atleta. Então, parabéns pela sua presença aqui conosco e com certeza os nossos colegas vão aproveitar bastante de todas essas informações. Com certeza. Bom, para mim é, mais uma vez, só agradecer. Eu estou muito feliz em estar aqui. Eu já acompanhava o canal e quem não acompanha, vai lá, marca lá no YouTube, lá, se inscreva, que vale muito a pena. A gente aprende junto, né? Então, eu só agradeço o convite, vou estar sempre à disposição, tá? Em nome da Sociedade Paraense de Medicina Esportiva. A gente está nesse trabalho já tem 4 anos. O presidente era o Elton Nova, agora eu fiquei. E estou, né? E a gente
vai sempre levantar essa bandeira da interdisciplinaridade, da prevenção, da qualidade de vida, né? Sim. Ainda mais, volta a bater nessa tecla, nesse mundo pós-Covid a gente precisa cada vez mais de cuidado, né? Sim, Tem muita com coisa nova certeza. pela frente que a gente ainda não conhece. Então, obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição, estou muito feliz, como eu falei para vocês aqui, eu me senti em casa. Obrigado. Que bom, Flávio. Flávio, aqui é uma canequinha do OdontoCast, ela é sua. Obrigado. Ah, é um brinde. Muito aqui obrigado. nós temos uma revista também do Sorrisos Brasileiros, Maravilha. que é uma revista do CFO. Muito Né? obrigado. Aqui o nosso código de ética, que não é diretamente Maravilha. ligado a ti, mas Sempre um bom exemplar aprender. que fica com você, Sempre né? Vale a bom aprender. leitura. Sempre bom aprender. Com isso, eu fico muito feliz também de encerrar mais um episódio. Já passamos de 30, né, Penélope e Isso. Renato? Já passamos É de muita 30 informação. episódios do OdontoCast, abordando temas muito sensíveis da odontologia, paralelos à odontologia, como é o de hoje. Já estivemos aqui agora com a medicina, já trouxemos o direito para dentro do OdontoCast. Muito bom. Então, assim, para nós está sendo também de muita valia a orientação para a classe, a orientação para a sociedade de uma forma geral, para profissões afins. E, de certa forma, isso daí também engrandece todos nós, né? Maravilha. Eu quero agradecer também ao Pedro Pessoa, da Labodental, que é quem nos fornece a canequinha, um grande parceiro da odontologia. E dizer para todos os colegas, nós temos feito muito esforço para que vocês sejam bem servidos e possam usufruir de todo esse conteúdo que o OdontoCast está trazendo. O OdontoCast, ele é o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Até o próximo episódio. Um abraço.